Olá! No boletim diário de hoje, aliás, esta semana está conosco aqui o professor Eduardo Guimarães. Este aqui é o vídeo de número 2. Se você não viu o primeiro, eu peço gentilmente que você pause este aqui e já procure lá o primeiro vídeo, pois ele falou com muita clareza sobre o ETP, né? O estudo técnico preliminar, e o vídeo está riquíssimo. E dando sequência aqui à nossa agenda, eu vou aproveitar aqui, professor, porque é uma dúvida também de todos os licitantes, né? A maioria que nos acompanha aqui são licitantes, né? Pessoas que vendem para a administração, é com relação à pesquisa de preço. E recentemente foi publicada aí a IN73. Se possível, professor, vamos ter mais uma aula aí com o senhor, por favor? Olha, mais uma satisfação estar aqui presente e para falar de um tema tão rico e tão polêmico, né, que é justamente a pesquisa de preços. Então, só para a gente lembrar, no vídeo anterior, a gente deu aquela ênfase ao ETP, que é a primeira etapa do planejamento. E em que momento que eu terei contato com a pesquisa de preços? Também na fase de planejamento. Então, toda vez que eu vou realizar uma contratação pública, seja uma contratação pública seguindo a regra, que é o procedimento licitatório, seja por meio de uma contratação direta, é necessário, é obrigatório eu encontrar o preço estimado, ou o orçamento estimativo para aquele objeto que eu pretendo contratar. Afinal de contas, eu preciso fazer a minha reserva orçamentária, saber se eu tenho recursos orçamentários para fazer face àquela despesa que será gerada, e eu preciso também ter um preço de referência. Para que esse preço de referência? Para, na hora de julgar as propostas que chegam na licitação, o pregoeiro ou a comissão de licitação precisam aceitar ou não as propostas, tanto nos aspectos qualitativos quanto nos aspectos econômicos, ou seja, no preço. Então, eu preciso, como pregoeiro, ter um preço de referência para balizar a análise da proposta que é apresentada. Então, como você bem colocou, nós temos hoje uma nova norma no governo federal, que é a Instrução Normativa 73 de 2020, e essa nova norma ela revogou a Instrução Normativa 05 de 2014. Um grande calo que nós temos hoje, um ponto crítico do processo de planejamento é justamente encontrar esse preço estimado. E aí eu sempre falo, né? A gente também ministra muitos cursos de formação de preços e eu sempre falo para o pessoal, qual é o grande objetivo da estimativa de preços? É encontrar o preço médio praticado no mercado para aquele determinado objeto naquelas condições. Isso é muito importante. E a gente tem uma lacuna legal, porque as nossas normas gerais, elas não dizem como eu faço essa pesquisa de preços. Se eu pegar a Lei 8.666, se eu pegar a Lei 10.520 do Pregão, se eu pegar a 12.462 do RDC, ou pegar a Lei das Estatais, que é a 13.303, nenhuma delas aborda os procedimentos de pesquisa de preços. Então, é necessário que tenhamos normas internas, normas específicas, e aí vem a IN73 para isso, para dizer, em âmbito federal, como fazer esse procedimento de pesquisa de preços. E aí eu quero já, de antemão, deixar claro uma coisa. Essa instrução normativa, ela vincula legalmente os órgãos do Poder Executivo Federal, as autarquias federais e as fundações públicas federais. Certo? Só que o que a gente vê acontecer no mercado em geral é que aqueles estados e municípios que não possuem a sua própria norma acabam adotando a instrução normativa como uma boa prática, como uma referência. Então, isso acaba se disseminando do federal, descendo para estados e municípios. Mas quais são as novidades trazidas pela IN73? O grande ponto para mim da IN73 é que ela aborda pontos que não haviam ou não estavam escritos em nenhuma outra norma. Ela diz, por exemplo, como eu devo formalizar a pesquisa de preços, a necessidade do agente responsável pela pesquisa de preços se identificar nos autos do processo,
a necessidade de juntar todas as pesquisas que foram feitas, de justificar os métodos matemáticos, os métodos estatísticos e os cálculos matemáticos para desconsiderar preços discrepantes. Então, eram coisas que não estavam escritas em lugar nenhum, e essa IN 73 ela vem trazendo essa segurança jurídica para os gestores públicos. Mas vamos lá. A essência, né? A gente não tem tempo aqui para discorrer a IN 73, então eu vou nos pontos principais, não é? Ela traz 3 definições bacanas, que é a definição de preço estimado, que é o preço decorrente de um cálculo matemático que é feito em cima dos preços que foram coletados no mercado. Ela traz a definição de preço máximo, e o preço máximo ele pode ser estipulado com base nesse preço estimado, e talvez essa seja, talvez não, certamente, essa é a maior polêmica trazida pela IN 73. A possibilidade de a administração pública fixar um preço máximo que seja superior ou inferior ao preço estimativo. Essa é uma novidade bastante polêmica trazida pela IN 73 e tem seus motivos, né? A gente sabe que o preço de mercado ele é extremamente dinâmico, porque ele depende da relação oferta e demanda. E essa relação oferta e demanda, ela varia no tempo, ela varia no local, ela varia de acordo com a quantidade, ela varia também de acordo com as condições de pagamento. Então, são vários fatores que fazem com que esse preço de mercado ele varie, né? Então, é muito difícil o gestor público simplesmente chegar lá na fase de planejamento e alcançar exatamente esse preço estimado. Então, até por causa disso, a IN 73 vem com essa grande novidade polêmica, que é a possibilidade de fixação de um preço máximo superior ou inferior ao preço estimativo. Um ponto bacana também da IN 73 é que ela diz lá quais são os critérios que devem ser considerados na pesquisa de preços. E quando ela aborda isso, ela fala que é fundamental eu considerar forma de entrega, local de entrega, condições de instalação, se for o caso, o frete. Todo mundo tem dúvida, né? Coloca o frete ou não coloco no preço? Sim, tem que colocar. Por quê? Porque quando eu vou fazer uma contratação, imagina a administração pública fazendo uma compra, ela coloca que o órgão, que a empresa que vai fornecer o objeto tem que entregar aquele produto nas dependências da administração pública. Logo, quando a empresa oferta o seu preço, dentro daquele preço já está o custo de frete embutido. Então, na hora de o gestor pesquisar, ele tem que considerar diversos aspectos, inclusive o frete. Então, isso vem escrito na IN 73. Ainda mais um país do tamanho do nosso, né, professor? Principalmente, né? Então, a gente vê, poxa, quando a gente fala, né, eu tenho alunos que são do norte, região amazônica, às vezes, para transportar um produto, precisa usar barco, precisa usar avião, precisa... Então, isso tudo vai modificar as condições de precificação de um determinado objeto. Quando um órgão público, na fase de planejamento, então, vai fazer essa estimativa, o que ele precisa fazer? A IN 73, ela praticamente trouxe exatamente o que já estava na IN 05, 4 parâmetros de pesquisa. Eu vou pesquisar preço no painel de preços, contratações similares praticadas por outros entes públicos, mídia especializada, sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo e a consulta a fornecedores. Sendo que a própria IN 73, ela fala que eu tenho que priorizar os 2 primeiros parâmetros, o painel de preços e as contratações de outros entes públicos. Por quê? Porque o inciso 5º do artigo 15 da 8666 fala que nas compras os preços devem balizar-se pelos preços praticados no âmbito da administração pública. Então, qual é a ideia da pesquisa de preços? Eu, gestor público, quando eu recebo o meu processo lá, que já tem o ETP, tem o termo de referência, eu vou ao mercado, vou tentar esgotar esses 4 parâmetros, dando prioridade para os 2 primeiros, para tentar obter o maior número possível de preços. Então, qual é a ideia? E aí, falando um pouco mais tecnicamente, eu vou montar uma amostra com o maior número de observações, ou seja, com o maior número de preços. E aí vem, talvez, o maior equívoco cometido no âmbito da gestão pública, da administração pública. Muitos órgãos públicos não analisam criticamente os preços que foram obtidos.
simplesmente pegam todos os preços, aplicam uma média aritmética e colocam lá como verdade absoluta. Olha, esse é o meu preço estimado, esse é o preço de mercado. Essa é um ponto, essa é uma falha gravíssima, porque a própria IN 73, ela fala o quê? É necessário fazer análise crítica. Existem N decisões de tribunais de contas, principalmente do TCU, falando, né, que os gestores devem ficar atentos quanto à ocorrência de preços discrepantes ou de discrepâncias significativas que possam afetar. Então, é muito importante que, quando o órgão público utilize esses 4 parâmetros e obtenha os preços, que ele utilize um método estatístico para poder o quê? Para poder sanear a amostra. O que é isso? A IN 73 fala em desconsiderar os preços muito elevados, os inconsistentes e os inexequíveis. Então, eu preciso de um modelo matemático para fazer essa análise. É isso que a gente procura mostrar nos nossos cursos. Eu até brinco, olha, essa é a cereja do bolo. O método estatístico que vai ser utilizado para você fazer essa análise crítica dos preços para poder eliminar o que a gente chama de outliers. O que são outliers na estatística? São os preços discrepantes. É justamente isso que a IN 73 chama de preço muito elevado ou preço inexequível. São preços que destoam dos demais. Então, eu preciso fazer essa análise crítica por meio de um método estatístico. Hoje, na verdade, há anos eu já utilizo a média saneada, que é muito bacana. Você utiliza lá um coeficiente de variação, se ele der lá até 25%, a amostra é homogênea, ou seja, não há preços discrepantes. Em contrapartida, se ele está acima de 25%, denota o quê? Que a amostra é heterogênea, o que significa que existem preços discrepantes. Então, eu tenho que montar um intervalo de confiança para eliminar. Eu falando assim parece, né, complicadíssimo, mas não tem nada de complicado. Quando eu mostro geralmente para o pessoal, poxa, é isso? É isso. É uma forma objetiva de fazer uma análise crítica e você expurgar da sua amostra de preços aqueles preços que devem ser desconsiderados para não contaminar o resultado final da estimativa. Só um detalhe, a Instrução Normativa 73, ela não apresenta esse método, ela só fala que você tem que desconsiderar e justificar o método utilizado. E existem vários métodos que são utilizados por órgãos distintos. Se a gente pegar, por exemplo, hoje o manual de precificação do STJ, que eles já atualizaram com base na IN 73, lá no STJ, a indicação deles já é utilizar um outro método, com base na média e a distância de 30% para cima ou para baixo. Olha que bacana. Então, existem vários modelos estatísticos justamente para facilitar a vida do gestor, para que ele possa, de forma objetiva, cumprir o que está escrito na IN 73. E só para a gente finalizar aí a IN 73, eu sei que o tempo já deve estar aí terminando, ela traz como uma novidade muito bacana algo que a gente já fazia há muito tempo em relação às inexigibilidades. Todo mundo perguntava, poxa, quando eu faço uma contratação por inexigibilidade, como é que eu vou justificar o preço? Porque o artigo 26 da 8666 diz lá que você tem que justificar o preço. Mas se eu estou diante de uma inviabilidade de competição, como é que eu vou justificar o preço que eu vou pagar para uma determinada empresa? E a gente já falava, olha, tenta ver por meio de notas fiscais, contratos, se o preço que essa empresa está propondo para você é o mesmo preço que ela propõe no mercado para outros. E agora isso não estava escrito em lugar nenhum. E agora isso está muito bem descrito na IN 73. Então, ela fala dessa possibilidade, ela fala como justificar preço nos casos da inexigibilidade. Então, assim, tem mais coisas na IN 73, mas foi os pontos assim que eu quis trazer, que são pontos que, no meu ponto de vista, são mais importantes aí na IN 73. E super relevantes, né, professor? E da forma como o senhor está colocando aqui, para mim fica muito claro, né? Até para esclarecer para o licitante, né, os desafios do gestor também, né? Não posso deixar aqui de puxar a orelha aí eu sei que tem muito licitante que faz isso, quando recebe aí uma cotação da administração, né? Ele vê lá, opa, é governo, vou jogar o preço lá em cima. E tem aqueles lá despreparados também, né? Puxa, é governo, é agora que eu vou trocar o meu carro, aí joga o preço lá embaixo. E não facilita, né, a vida do gestor público aí, que tem lá os seus desafios diários aí também, né, para obter aí a proposta
mais vantajosa para a administração. Professor, o tempo realmente, o senhor bem colocou, não nos ajuda, né? Mas tivemos aí mais uma aula, né? Aqui é o segundo vídeo, se você não acompanhou o primeiro, ele falou sobre o estudo técnico preliminar. Aqui falamos sobre a pesquisa de preço, uma aula, viu, professor? O senhor conseguiu resumir da melhor forma possível, né? O licitante tem que aproveitar aí todo este conteúdo e no próximo vídeo vamos falar aí também, não posso deixar de falar, aproveitando até a sua carreira aí, né, no Tribunal de Contas, vamos falar aí também sobre sanções administrativas nas licitações. Professor, mais uma vez agradeço e deixo aqui o convite para você. Vá lá acompanhar também o terceiro vídeo desta série. Mais uma vez, muito obrigado, professor. E eu que agradeço mais essa oportunidade, é sempre uma grande satisfação estar aqui, poder a gente trocar aí um pouco de informação sobre essa área tão dinâmica e que eu gosto tanto, que é essa área de licitações e contratos. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo.